Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar novamente aqui. Eu fico sempre muito feliz, agradecido a Deus pela sua companhia, sempre aí do outro lado. É bom ter você aqui. Nós estamos juntos estudando a Bíblia diariamente, todos os dias temos esse tempo de estudo e a gente fica grato a Deus por cada um que tem acessado esse canal. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos ler 2 versículos do capítulo 19, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. No primeiro século não haviam templos cristãos. Você já deve ter percebido, não existia um templo cristão. Paulo usava sinagogas, não é? Ou nas casas dos irmãos. Aquelas casas tornavam, casas de oração, ambientes neutros. Assim Paulo fez em Éfeso. Paulo saiu da sinagoga, e falamos aqui recentemente, por causa das críticas e, enfim, a falta de interesse dos judeus, e Paulo vai para um lugar neutro. Paulo foi para a escola de Tirano, provavelmente uma sala de preleções, um edifício escolar, no qual Tirano era o dono ou o professor. A menção aqui é a escola de Tirano. Paulo estava ativo desde a hora 5ª até a 10ª, ou seja, de 11 às 16 horas da tarde. Esse período seguia o término do trabalho matutino e era um horário onde muitas pessoas tiravam uma siesta, um cochilo, um descanso. E historicamente, provavelmente, Paulo usasse essa escola enquanto o próprio Tirano não estivesse usando, porque nos outros horários o auditório estava ocupado, mas nesse de 11 às 4 da tarde ficava livre. Paulo usava esse auditório, essa escola. Paulo fez dessa escola o seu quartel-general, a gente pode dizer assim, para ensinar a palavra. E foi feito durante 2 anos para treinar os futuros líderes da igreja. Diariamente eles recebiam uma porção da palavra de Deus. E isso, cristãos de toda a Ásia na época. Nessa escola formou vários evangelistas que saíram para a Ásia Menor levando a palavra, plantando igrejas, formados nesse tempo em que Paulo esteve ali. Paulo não ficou todo esse tempo apenas em Éfeso, é claro. Ele percorreu toda a Ásia Menor, conforme o próprio relato lá no versículo 26, a gente vai chegar lá ainda, Deus permitindo, diz: e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses que são feitos por mãos humanas. Esse é o versículo 26 do capítulo 19, ou seja, Paulo influenciou toda a Ásia ali, nesse período em que ele ficou naquele lugar. Existe um manuscrito grego que nos oferece algumas informações importantes sobre o trabalho de Paulo em Éfeso nesses 2 anos na escola de Tirano. São manuscritos, da época. E esses escritos, eles dizem que ali de 11 da manhã às 4 da tarde, Paulo estava todos os dias. Tirano necessitava do lugar nas demais horas e Paulo ficava nesse trabalho que um horário, a gente poderia dizer, incômodo. Era um horário que não tinha gente na rua, era um horário que a grande maioria das pessoas estavam dormindo, descansando, mas Paulo estava ali trabalhando. Existe ainda nesses mesmos comentários que era mais fácil você encontrar pessoas nas ruas de Éfeso a 1h da manhã do que a 1h da tarde. Era um horário que estava todo mundo descansando. Um horário desconfortável, mas nesses 2 anos, nesse horário desconfortável, Paulo revolucionou toda a Ásia Menor.
John Stott diz que as preleções diárias de Paulo resultaram na evangelização de quase toda a província. Foi durante décadas o centro evangelístico da igreja cristã na Ásia Menor, Éfeso, a partir do trabalho do apóstolo Paulo. Apocalipse 2, de 1 a 7, nos fala sobre essa importância da Ásia Menor. O único lugar onde Paulo, durante suas viagens missionárias, passou 3 anos no ministério de ensino foi nesta região. O sucessor foi Timóteo, 1 Timóteo 1 e 3, e mais tarde o apóstolo João serviu também nas igrejas de Éfeso. Hoje eu trago esse relato um pouco histórico aqui e contextualizando, o texto que temos lido, mas para lembrar-nos que às vezes para servir ao Senhor nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que ir muitas vezes contra o nosso comodismo. Hoje, infelizmente, grande parte dos cristãos, eles querem servir ao Senhor quando não lhe exige nada. Eles querem servir ao Senhor quando o tempo do servir ao Senhor não vai interferir ou no seu horário da academia, no seu horário de lazer, no seu sono, no seu descanso. Sirvo ao Senhor. Estou disposto a servir ao Senhor desde que não mexa na minha academia, no meu lazer, no meu descanso, no meu dinheiro, na minha rotina de vida. Isso é triste perceber, mas é uma realidade. As pessoas hoje muitas vezes não querem fazer algo para o Senhor porque estão cansadas. É a hora de dormir, é a minha hora do lazer, eu mereço o meu lazer. Eu não posso me desgastar nisso porque eu preciso usar para tal. Ou seja, perdem oportunidade de servir ao Senhor porque na verdade colocam os seus desejos, as suas vontades no centro e destronam o Senhor do lugar. Que Deus possa nos ajudar a entender isso, que o Senhor nos ajude a nos doar para Ele, seja o nosso tempo, seja o nosso lazer, seja o que for, colocando Deus em primeiro lugar, ser instrumento de bênçãos. O resultado vem para a glória de Deus, como lemos aqui de Paulo, se sacrificando um horário inoportuno, mas ele fez e Deus abençoou. E como é bom ver isso, que você possa ter essa experiência de abrir mão, de se sacrificar, de se doar em prol da obra do Senhor, organizando a sua vida, o seu tempo, para viver aquilo que Deus quer. Eu tenho toda certeza que isso transformará em bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.